é um prazer, uma honra dirigir uma instituição, como você sabe, mas também é um esforço, né? É um fardo. Então, eu fiquei 4 anos, estou aliviada um pouco também de agora estar fazendo outra coisa. Bom, então, a Josélia me falou que o espírito aqui é mais de uma conversa, né? E eu pensei em contar um pouco para vocês sobre acho que eu não preciso do microfone, precisa? Precisa para gravar. Eu queria contar um pouco sobre o livro, mas mais também um pouco a história do próprio livro. O Abolicionismo é um livro que tem um impacto muito forte sobre... eu tenho ele aqui também, eu trouxe para mostrar. É que o meu está todo riscado. É um livro que tem aquelas características que a gente logo atribui a um clássico, né? É um livro que, como diz o Ítalo Calvino, é um livro que não acaba de dizer o que tinha para dizer. Então, ele é um clássico nesse sentido, e isso tem a ver, eu acho, que com 2 características. O meu é mais velhinho, não é? Vamos competir. Vamos competir. Eu acho que o livro tem 2 características importantes assim a ressaltar. Uma são as teses, o que o livro diz propriamente, né? E outra é o estilo, como ele é escrito. Então, do ponto de vista das teses, acho que o Nabucco tem aí algumas teses que são muito fortes e que entraram depois para a bibliografia, né, para a gente ler depois em outros autores, e acha que pertencem a eles. Então, tem teses do Nabucco que estão no Caio Prado, que estão no Sérgio Buarque, que estão no Gilberto Freire, que foram entrando depois para digamos assim, para o que a gente agora chama de pensamento brasileiro. E no livro, a principal argumentação diz respeito aos males da escravidão, né? E é uma argumentação no sentido de desconstruir a legitimidade da escravidão. E o Nabucco faz isso, primeiro, falando que a escravidão é ilegal. Então, tem uma argumentação ao longo do livro que se baseia numa recuperação da própria legislação brasileira, de modo a mostrar que, mesmo acompanhando a legislação, a instituição não tem bases sólidas, que é uma dimensão que o Luiz Gama, aqui, que dá nome ao clube, que a Lígia, que é especialista, já tinha chamado a atenção, né? Então, esse é um andamento do livro, e recuperando toda a legislação a respeito da escravidão, de modo a mostrar que ela é cheia de problemas e que ela não é suficiente para manter a instituição. A outra direção em que ele vai é de dizer que a escravidão é também uma instituição ilegítima, né? Ela não conta, então ela é ilegal e ela é também ilegítima, porque ela, na verdade, não conta com nem com uma formalização. O Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, não tem a escravidão como tal na lei, né? A legislação brasileira tem restrições, mas não tem tem uma ambiguidade, né, em relação ao escravo, não tem uma escravidão legalizada, digamos assim, mas ela é ilegítima também porque ela não ganhou nunca uma legitimação explícita, não tem uma doutrina no Brasil que se possa dizer diretamente escravista e que legitime a escravidão. E o outro argumento que é muito típico da época, na verdade, é um em que o Nabucco recorre
a todo o repertório, digamos assim, emotivo do século XIX, para gerar uma empatia no leitor, para mostrar como a situação de escravidão é uma situação de desumanização, né? E então ele usa aí o que eu chamei num outro trabalho de uma retórica da compaixão, né? Então ele faz um argumento que é muito típico do romantismo, que se vale muito da retórica romântica para dizer que não é nem cristão, nem humano reduzir alguém à situação de escravo, e aí ele faz esse argumento que fala mais ao coração, né? Então ele usa uma retórica do direito, ao usar a lei, usa uma retórica política para contestar as instituições que estão mantendo a escravidão, e se vale dessa retórica da compaixão, desse argumento mais emotivo, para contestar também a escravidão. Mas o grande argumento do Nabucco, que fez o livro célebre, aparece mais para o miolo do livro, quando ele caracteriza a escravidão como uma espécie de instituição total. Ele diz o problema da escravidão no Brasil não é um problema que diga respeito só aos escravos, que nessa retórica da compaixão a gente poderia pensar, né? Então a gente tem uma situação em que você tem um grupo que é inferiorizado, você tem uma cidadania incompleta, porque você não inclui essas pessoas, mas isso, digamos, em certo sentido, diz mais respeito a elas, né? Agora, a escravidão, na verdade, como instituição, ela organiza um modo de funcionar do país, não só a situação de subordinação do escravo, né? E aí ele faz um argumento bastante poderoso, esse que é muito repetido por todo mundo depois, em que ele vai mostrando como a escravidão funciona como uma instituição que organiza a economia, porque é por causa do trabalho escravo e do funcionamento desse modo da economia que existe a grande propriedade da terra, o latifúndio. Por causa dessa abundância de trabalho gratuito, não se forma um mercado de trabalho, não se desenvolvem outras profissões que poderiam gerar classes médias, porque todos os serviços, tanto rurais quanto urbanos, são desempenhados pelos escravos. Então, a escravidão tem um efeito estruturante da economia, porque todas as atividades giram em torno da escravidão ou dependem da escravidão para funcionar. Isso faz com que toda a estrutura social dependa da escravidão, porque como não há espaço para o trabalho livre, então também não há a possibilidade de se desenvolverem esses grupos médios, novos negócios, né? Tudo o que poderia dar oportunidade de livre iniciativa, né? Como agora os liberais gostam tanto, Nabucco era um liberal também, mas de outra cepa, digamos. Todos os negócios, sobretudo os negócios urbanos, ficam impedidos, amarrados pela escravidão, né? Então, ela tem um efeito sobre a economia e tem um efeito indireto sobre a estrutura social, né? Ela organiza a estrutura social. E não só isso, ela organiza também o próprio Estado. Porque o Estado acaba funcionando também com todos os costumes, no fim das contas, herdados do modo escravista de funcionar. Então, como a sociedade fica pequena, não se desenvolve uma sociedade urbana, não se desenvolvem negócios, não se desenvolve uma classe média, o Estado acaba fazendo muitos trabalhos na vida social, esse que é o
lado mais liberal do Nabucco, né? O Estado fica grande e ele vai sendo invadido pela mesma lógica que rege a escravidão no mundo privado, né? E aí é outra coisa para a qual o Nabucco chama atenção. A escravidão, ela define a sociabilidade brasileira, o modo pelo qual as pessoas se relacionam entre si. Ela gera uma lógica de subordinação, sempre, né? Uma lógica de que o trabalho é mal visto, todas as atividades manuais são vistas como atividades indignas, porque são executadas pelos escravos. Então, com isso, você gera uma sociedade que almeja como carreira a carreira do Estado, que são as carreiras nobres que não estão vinculadas à escravidão, né? Então, ele vai mostrando como, em todas as dimensões da sociedade, na economia, na cultura, na sociabilidade, a escravidão vai espraiando os seus tentáculos. E isso chega também na política, porque o sistema político no Império é baseado, é um sistema censitário, isto é, para ser eleitor e candidato é preciso ser proprietário de terras ou de escravos. Em geral, as pessoas eram proprietárias mais ou menos das duas coisas. Então, só o número o tamanho da propriedade rural e o número de escravos define o capital político dessas pessoas, né? Define o acesso ao sistema eleitoral, o próprio voto, mas define o capital político para as pessoas fazerem a carreira, ingressarem nos partidos, ocuparem cargos. Então, a escravidão, ela avança por todos os campos da vida social. Então, a conclusão do Nabucco, depois de expor tudo isso para a gente, é que ela é o verdadeiro sangue do organismo social. Ele usa essa expressão, né? É ela que irriga tudo, organiza tudo, e por isso, vencer a escravidão, acabar com a escravidão, primeiro, não é fácil, porque, como ela é muito estruturante, uma simples lei não vai extingui-la. E também, acabar com a escravidão significa, na verdade, desorganizar todo o modo de vida daquela sociedade. O que ele tenta fazer, né, depois desse argumento forte, é dizer, bom, apesar disso, vale a pena acabar a escravidão, não só para os escravos, mas também para os senhores, porque eles também são dependentes dessa lógica. Eles também não têm espaço de criatividade, nem na economia, nem na política, nem na cultura, porque eles também estão aprisionados nessa lógica. Então, ele tenta apresentar a ideia de que a abolição, ela libertaria senhores e escravos, e ela permitiria que o país se modernizasse e que todos pudessem fazer parte de uma mesma nação, que poderia ter condições de se desenvolver. Mas embora o livro tenha uma tônica mais propositiva, né, sobretudo no final, precisamos enfrentar a obra isso que ele chama a obra da escravidão, ele chama todo esse arcabouço, ele diz, bom, isso não é fácil de fazer. E porque, veja bem, quem pode fazer isso? Os escravos, ele argumenta, eles próprios não podem. E aí o Nabucco lança a mão de um argumento que vira e mexe e volta o debate a respeito dele, né? Que é da impossibilidade dos escravos defenderem os seus próprios direitos, né? Então, ele diz, cabe aos abolicionistas exercerem uma espécie de mandato tácito, né, que ele chama de mandato da raça negra, que seria uma espécie de delegação de poder para que eles, que são livres, os defendam, já que eles não podem se defender. Então, quando ele defende essa ideia, ele está defendendo que abolicionistas como ele próprio,
que estão ou já tiveram ou pretendem entrar no sistema político, possam representar esse grupo que ele vê sem possibilidades de se representar sozinho, né? E ele rechaça diretamente a outra alternativa, essa é uma alternativa de agir por dentro da lei, né? Uma outra alternativa que seria uma rebelião escrava. Então ele fala diretamente contra isso, fala que ele faz vários argumentos assim, mas acho que o mais importante é que é um argumento que o André Rebouças também repete várias vezes, é que também não adiantaria simplesmente a fuga, a rebelião, a organização de quilombos, porque sem transformar a abolição em lei, não há cidadania possível. Para que haja direitos, é preciso que haja um reconhecimento do Estado, do Estatuto de Liberdade, né? Então, ele faz um argumento mais moderado. E por quê? Porque ele pensa que, como aconteceu na Inglaterra, a abolição deve ser feita prioritariamente por meio das instituições políticas, embora ele mesmo seja membro de um movimento abolicionista que está se fazendo no espaço público. Ele está fazendo uma campanha com eventos de propaganda, usando teatros, lançando panfletos, criando associações, etc. Mas ele faz um argumento dessa solução, digamos assim, de compromisso. Então, é de compromisso na forma, né, de dizer nós não vamos quebrar a ordem, e é de compromisso também no teor, porque o Nabuco defende, ao final do livro, que como a escravidão é um problema da sociedade inteira, cabe também à sociedade inteira fazer uma espécie de grande pacto para resolvê-la. Então, em vez de ter uma luta em torno dessa questão, o ideal seria um acordo entre os partidos, as elites políticas, o imperador, todos os atores organizados, para chegarem a uma solução, né, de um problema que põe o Brasil já como uma espécie de pária no mundo civilizado. E aí, nessa proposta que ele avança, ele faz outro compromisso, que é um compromisso de fundo. Ele diz, como é que nós podemos fazer uma abolição que funcione mais ou menos para todo mundo, que ninguém fique muito prejudicado? É uma solução como foi a solução francesa, por exemplo, as colônias francesas, que é uma solução da abolição com indenização aos proprietários de escravos. Então, o livro tem um andamento, assim, numa argumentação que é mais radical, porque ele vai mostrando como a escravidão é uma instituição entranhada no modo de vida brasileiro, ela é profundamente, está profundamente impregnada em tudo que o país é, mas quando ele pensa numa solução, ele não pensa em alguma coisa que vá dinamitar esse sistema inteiro, né? Ele não pensa numa solução revolucionária. Ele acha que como isso entrou nos costumes, na cultura e etc., ele mesmo fala que serão necessários muitos anos para que a obra da escravidão desapareça entre nós. Por muitos e muitos anos ela ainda estará entre nós, né? O Caetano Veloso até musicou esse trecho, né? Então, ele faz um argumento radical ao dizer da relevância da escravidão para a conformação do país, mas ele propõe uma solução moderada. Então, do ponto de vista, vou voltar a isso já, mas do ponto de vista do que o livro conta, é mais ou menos isso, né? Agora, como é que o livro conta? Porque várias dessas coisas que o Nabuco está falando, praticamente tudo o que está dito ali, está dito em outros lugares, em escritos de outros abolicionistas, de contemporâneos ou antecessores do Nabuco. Várias das ideias que estão ali,
apareceram sobretudo nos escritos do André Rebouças antes. Toda a contestação à ilegalidade da escravidão, por exemplo, já apareceu no Luiz Gama. Tem também uma argumentação quase científica do Nabucco sobre a incompatibilidade da escravidão com a sociedade moderna, da escravidão como uma instituição arcaica, que aparece em escritos dos positivistas, abolicionistas nesse período. Então, na verdade, não se trata propriamente de um livro original, embora ele seja lido dessa maneira. O que ele faz é que ele agrupa esses vários argumentos que estão já no debate, que estão sendo mobilizados, e ele apresenta isso num estilo que é bastante diferente dos escritos dos seus contemporâneos.